Minha gente, uma pessoa, ele chegou até o pastor da sua igreja, ele era daquela igreja, e ele pegou e falou assim: "Ô pastor, eu vou sair da igreja." O pastor perguntou para ele: "Mas por quê?" Ele falou assim: por causa das pessoas. Eu venho aqui na igreja, as pessoas ficam mexendo no celular, as pessoas ficam falando na hora do culto, as pessoas ficam incomodando a gente. Eu não estou aguentando. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não, eu vou sair porque estou muito chateado e tal." O pastor falou: "Tudo bem, você pode sair. Só que antes de você sair, eu quero te pedir um favor." Ele falou: "Pode pedir." Aí ele falou assim, o pastor falou para ele: "Pega um copo de água e enche o copo de água totalmente. E pega e dá uma volta na igreja no último culto que você vai vir. Dá uma volta na igreja, mas sem derramar uma gota de água no chão." Ele falou assim: "Olha, tudo bem, isso aí não tem problema, eu faço sim." Então tá bom. Aí chegou no culto, o que ele fez? Começou o culto, ele foi lá, encheu um copo d'água e ficou andando em volta da igreja. Andando em volta da igreja. E aí, o pastor, depois que ele fez, ele deu 2 voltas, o pastor perguntou para ele: "Você viu alguém fazendo alguma coisa errada? Alguém incomodou você? Alguém atrapalhou você?" Ele falou assim: "Não. Não, porque eu estava preocupado com o copo, porque não podia derramar nenhuma gota de água no chão, então estava muito focado no copo." O pastor falou: "Está entendendo? Quando você está focado, é diferente. Quando você está focado em Jesus, em Deus, ninguém vai te atrapalhar. Mas quando você está disperso, qualquer coisa pode chamar a sua atenção." Olha a importância de você estar focado. Você está assistindo histórias que edificam. Eu quero pedir para você que está no YouTube do Cleancast, que está no YouTube, José Luiz Caproni Pastor, para você clicar aí no joinha, para você curtir, para você se inscrever no canal. É sempre bom, é sempre importante. E outra coisa muito importante, nós estamos nas redes sociais. Quando você estiver assistindo, faça um comentário, curte, que é uma maneira gratuita de você nos apoiar. O que ser estar focado faz toda a diferença. Olha o que aconteceu com um homem que era cego. Como é que é o nome desse homem? Bartimeu. O que significa o nome dele? Filho de Timeu. O que esse homem tinha? Ele não tinha nada, ele era um mendigo. As pessoas colocavam ele lá na beira do caminho e ali ele ganhava roupa, ganhava dinheiro para ele sobreviver. Ele era um cego mendigo. Mas olha como que estar focado, olha a importância de você estar focado. E ele estava sentado à beira do caminho e ele tinha ouvido a respeito de Jesus Cristo. E ele entendeu que Jesus Cristo podia curá-lo. Ele entendeu que Jesus Cristo podia libertá-lo. Ele entendeu que Jesus Cristo podia dar uma nova vida para ele. E sabe o que aconteceu? Ele estava lá pedindo esmolas à beira do caminho quando ele escutou um barulho de multidão. E ele perguntou: "O que está acontecendo?" Aí uma pessoa que estava passando falou assim: "É Jesus. É Jesus que está passando aqui." Quando aquele cego, ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. E ele foi gritando e gritando tão alto.
E ele gritava assim, ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava e gritava. Aí as pessoas vinham e falavam para ele, cala a boca, cego. Para de gritar. E quando as pessoas falavam com ele, mais alto ele gritava. Mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que a Bíblia diz? Que de tanto ele gritar e chamar, Jesus parou. E Jesus falou para os discípulos, vai lá e busque ele para mim. E apontou para ele. Os discípulos foram lá e falaram assim, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Ele deu um salto, tirou a capa. Que capa que é essa? Era uma autorização que a prefeitura de Jericó dava para ele poder pedir esmolas. Ele arrancou a capa e jogou fora. E foi com os discípulos. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fez a seguinte pergunta para ele. O que queres que eu te faça? E ele respondeu, que eu torne a ver. Por quê? Porque um dia ele enxergou. Só que, o que aconteceu com ele? Segundo a história da igreja, isso não está na Bíblia, a história, é que o pai dele se rebelou contra Roma e aí mataram a família dele, só ele ficou vivo e eles furaram os olhos deles, para ficar como exemplo que ninguém pode se levantar contra o Império Romano. Essa é que a história conta, isso não está na Bíblia. Então ele falou que eu torne a ver, porque um dia ele enxergou, ele queria voltar a enxergar. E Jesus pegou e falou para ele, seja feito na sua vida conforme a sua fé. E a palavra de Deus diz que ele então passou a enxergar. E qual foi a primeira coisa que ele viu? A pessoa santa, a pessoa bendita, a pessoa extraordinária do Senhor Jesus. Que coisa gloriosa. Mas por que esse homem viveu esse grande milagre? Por quê? Porque ele estava focado. Você viu que as pessoas tentaram impedir ele, mas não conseguiram. Quando você está focado, você está determinado. E a Bíblia diz assim, ó, se você se determinar sobre algum assunto e você for firme naquilo que você determinou, a luz de Deus vai brilhar sobre os seus caminhos. O que aconteceu com esse homem? Ele experimentou um grande milagre. Ele viveu um grande milagre. Aquele homem voltou a enxergar, que era um sonho que ele tinha. E o que isso ensina para nós? Que quando nós estamos focados, nós estamos determinados. E nada, e ninguém vai nos parar. E nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Nós vamos ser o que Deus quer que a gente seja. Coisas tremendas Deus tem para a nossa vida. Coisas gloriosas Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos estar focados. E a palavra de Deus diz que depois que ele foi curado, ele passou a seguir o Senhor Jesus. Ele não recebeu apenas um milagre. Ele recebeu um privilégio de ter comunhão com Deus, de andar com Deus e de fazer parte do que Deus estava fazendo. Isso é algo tremendo. Isso é um privilégio glorioso.